Oi, gente, aqui é a Tânia e hoje eu tô trazendo para vocês um trecho desse livro maravilhoso dos Abraham Hicks, Dinheiro Atrai Dinheiro. O tema de hoje não é esse, porque o livro fala de assuntos diversos também, não só sobre como atrair dinheiro. Um dia eu vou gravar para vocês com esse tema também, mas hoje o tema é sobre como vocês podem se sentir muito empoderados a respeito do que vocês querem no corpo de vocês. Então, o poder que vocês têm sobre o próprio corpo. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Escutem até o final, porque tem pérolas preciosas aqui nesse áudio hoje. Então, começa assim esse trechinho que eu escolhi. O seu estado natural é o de bem-estar absoluto. Você não precisa mais lutar contra a doença. Simplesmente relaxe profundamente e imagine o seu bem-estar físico e mental. Ao se colocar na cama hoje à noite, antes de dormir, sinta o maravilhoso conforto do colchão macio sob o seu corpo. Observe o quanto a cama é grande, perceba o travesseiro sob o seu pescoço. Sinta a maciez do tecido em sua pele. Fixe a atenção nas sensações agradáveis, pois sempre que você pensa em coisas boas, corta o combustível da doença. Todas as vezes que você pensa em algo que o faz se sentir bem, você está impedindo a doença de ir em frente. Do mesmo modo, sempre que você está pensando na doença, está acrescentando um pouco mais de lenha à fogueira, por assim dizer. Sempre que você consegue manter o pensamento em algo positivo por 5 segundos, interrompe o fluxo da doença durante esses segundos. Ao conseguir manter o bom astral por 10 segundos, você interrompe o combustível da doença pelo mesmo período. Quando você observa o quanto se sente bem nesse exato momento e vê a sua vida como sendo um estado de bem-estar constante, você começa a se abastecer de saúde. Aí o subtítulo: As emoções negativas indicam pensamentos pouco saudáveis? E o Abraham: à medida que você emite pensamentos de doença, o motivo das muitas emoções negativas que surgem é o fato de tais pensamentos estarem absolutamente fora de sintonia com o conhecimento maior de quem você realmente é, ou seja, da fonte. As emoções negativas vivenciadas sob a forma de preocupação, raiva ou medo a respeito da doença são indicativas de severas restrições ao fluxo de energia, restrições criadas entre você e quem você realmente é. O seu completo bem-estar se impõe quando você aceita o fluxo total das energias não físicas do seu ser interior. Portanto, sempre que você pensa, estou bem, ou estou melhorando, ou estou são, o meu estado natural é estar são, é estar saudável. Tais pensamentos vibram em um lugar que está em harmonia total com o que o seu ser interior conhece e você recebe todos os benefícios energéticos que fluem a partir do seu ser interior. Todo pensamento vibra. Sabendo disso, foque os pensamentos nas coisas que fazem você se sentir bem. Pense em coisas boas que atraiam outras coisas boas, e em outras e mais outras, até a sua frequência vibracional se elevar a um ponto tal que o seu ser interior envolva o seu corpo por completo. Nesse momento, você se colocará no lugar do ser interior e todos os seus mecanismos físicos o acompanharão de imediato. Nós garantimos isso. A partir desse momento, pode esperar evidências físicas marcantes da sua recuperação, pois essa é a lei. E outro subtítulo: até que ponto eu posso controlar o meu corpo? O Jerry perguntou: bem, já que estamos falando de perspectivas de saúde, peso e mente, eu pergunto: como posso chegar aonde quero e me manter lá? Vejo que existe um número espantoso de pessoas que se preocupam com o peso, além da saúde física e mental. E pela quantidade de atenção dedicada aos problemas de saúde, compreendo o porquê de as pessoas estarem tão preocupadas. Quando eu era menino, o Jerry continuou falando, e eu vou resumir aqui para vocês a historinha que ele contou.
Ele falou que ele viveu algo que fez ele conseguir acreditar que ele tinha controle sobre o próprio corpo. Porque uma vez, quando ele tinha 9 anos, numa feira, ele viu lutadores profissionais lutando sem a camisa e ele notou o quanto os músculos deles eram bem delineados, eles eram muito fortes. E ele reparou o próprio corpo dele, ele viu que não dava nem para perceber que tinha músculo ali embaixo da pele. E conforme ele observou que aquilo era possível, já que aqueles homens tinham os músculos tão marcados, ele fez atividade física, se programou para isso e depois de um tempo mais velho, ele estava com o corpo exatamente igual daqueles homens. Aí, continuando aqui. Como resultado da minha saúde muito precária quando criança, aprendi que de algum modo eu conseguia controlar o meu estado de saúde. Tentei vários médicos ao longo dos anos, mas seus diagnósticos e tratamentos eram quase sempre equivocados. Não demorei muito para descobrir que estaria melhor me mantendo longe dos médicos, pois não encontrava nenhum no qual eu confiasse cegamente. Eles quase sempre estavam errados quando tentavam me ajudar, então decidi controlar o meu próprio corpo. Mesmo assim, eu me sinto preocupado em como o meu corpo vai se manter saudável e quais serão as minhas condições físicas no futuro. Será que eu conseguirei, digamos, manter o meu peso atual, a minha mente sã e o meu corpo em forma? Estou bem, mas às vezes me pergunto: será que conseguirei me manter bem a vida toda? Foi por isso que resolvi tocar nesse assunto. Eu achei legal essa pergunta porque eu sei que várias pessoas têm essa mesma dúvida, né? Essa preocupação com o futuro. E o Abraham respondeu: agradecemos pela forma como você colocou a questão, pois o corpo e a mente estão constantemente ligados. Seu corpo responde continuamente aos seus pensamentos. Na verdade, não respondem a mais nada além disso. Ele é um reflexo perfeito da forma como você pensa. Nada afeta mais o corpo físico do que os pensamentos. Foi muito bom você descobrir, ainda jovem, que possuía controle sobre o seu corpo. Ao reconhecer de forma consciente a correlação absoluta entre o que você pensa e o que experimenta, você consegue, depois de algum tempo, controlar toda a sua vida. Para alcançar as coisas desejadas e não as indesejadas, basta perceber que o controle que você busca já existe dentro de você e então, deliberadamente, mentalizar as coisas que deseja vivenciar. Pensamentos de declínio físico são sempre desagradáveis, porque ninguém deseja a própria decadência física. Portanto, utilize o seu sistema de orientação. Escolha pensamentos agradáveis e não haverá motivos para você se preocupar com o tempo que passa. Entenderam, gente? Tá falando assim, você vai sentir uma sensação desagradável quando você pensar no seu declínio físico, porque essa sensação desagradável é o seu sistema de orientação funcionando, que são as nossas emoções. Então, isso mostra que a gente focou em algo que a gente não quer e que a gente não quer atrair pra gente, e que, portanto, a gente tem que escolher um pensamento diferente sobre esse assunto. Então, voltando aqui. Na verdade, trata-se apenas de tomar essa decisão. Reconheço que eu possuo o único e absoluto controle do meu instrumento físico. Reconheço também que eu sou o resultado dos pensamentos que emito. No dia do seu nascimento, você possuía conhecimento, não esperança nem desejo, mas um profundo conhecimento de que a base da sua vida é a liberdade absoluta, que a sua busca principal é a alegria e que o resultado da sua experiência ao longo dos anos seria crescimento. Você também sabia que é perfeito e que continua buscando cada vez mais a perfeição. E então eles começam um novo tema. Podemos fazer crescer de forma consciente músculos e ossos? O Jerry então perguntou: quando eu era jovem, acrescentei massa muscular ao meu corpo de forma consciente e deliberada. Mas nós podemos provocar o mesmo efeito nos ossos? E o Abraham respondeu: podem sim, e do mesmo modo. A diferença é que a crença no poder sobre os músculos já existe em suas mentes, e a crença no poder sobre os ossos, não. E o Jerry: isso é verdade. Conheci um homem que desenvolveu uma musculatura magnífica e quis fazer o mesmo. Como outros homens trabalhavam a própria musculatura, eu acreditei que poderia fazer o mesmo. Quanto aos ossos, porém, nunca vi ninguém alterá-los. E o Abraham: esse é o motivo de não haver mais mudanças nas sociedades humanas de hoje em dia.
pois a maioria das pessoas está dando mais atenção ao que é. Para efetuar mudanças, vocês devem olhar além do que é. Todo o processo ocorre de forma muito mais lenta quando as pessoas necessitam de provas para acreditar nas mudanças, pois elas precisam esperar que alguém de fora crie algo novo para só então poderem acreditar. No entanto, se você entender que o universo e a lei da atração responderão a algo apenas imaginado, tão depressa quanto respondem a algo de existência confirmada, então poderá partir mais rapidamente para novas criações, sem precisar esperar que alguém as alcance antes. E o Jerry? Então o desafio é ser o pioneiro, ser o primeiro a compreender isso. E o Abraham? Estar na vanguarda exige visão e expectativas positivas, mas também é aí que reside o mais poderoso regozijo. Desejar uma coisa e não ter dúvidas sobre consegui-la é mais satisfatório das experiências humanas, ou seja, é onde temos mais felicidade, satisfação, júbilo. Desejar uma coisa e não ter dúvidas sobre consegui-la é a mais satisfatória das experiências humanas, enquanto desejar algo e não acreditar na própria capacidade de consegui-lo não é nada agradável. Quando você pensa unicamente no que deseja, sem contradições constantes que levam à dúvida e à descrença, a resposta do universo vem com rapidez e com o tempo você começa a sentir o poder do pensamento deliberado. Só que alcançar esse estado de pensamentos não maculados leva tempo e exige prática. É necessário que você passe menos tempo reparando em como as coisas são e mais tempo visualizando o que gostaria de vivenciar. A fim de contar uma história nova e melhorada sobre a sua experiência de vida, você deveria passar a maior parte do tempo possível pensando e falando sobre a experiência que quer vivenciar. A coisa mais poderosa a fazer e que lhe dará um nível de alavancagem muito maior do que qualquer ação é passar algum tempo, todos os dias, visualizando a sua vida como você quer que ela seja. Sugerimos que vá para um lugar privativo e sossegado durante 15 minutos todos os dias, onde você possa fechar os olhos e imaginar o seu corpo, o seu ambiente, os seus relacionamentos e a sua vida toda do jeito que lhe agrada. O que passou não tem nada a ver com o que virá, e o que se passa com os outros não tem nada a ver com a sua própria experiência. Mas você deve encontrar um jeito de se separar de tudo isso, se desvincular não só do passado, mas também das experiências das outras pessoas, a fim de se transformar naquilo que deseja ser. E quando o desejo de alguém se sobrepõe à sua crença? O Jerry falou então: as pessoas praticam corrida há milhares de anos, mas nunca ninguém tinha sido capaz de correr 2 quilômetros em 4 minutos, até que um homem chamado Roger Bannister conseguiu isso. Depois de ele ter conseguido essa façanha, muitos outros também conseguiram correr 2 quilômetros em 4 minutos. E o Abraham então comentou: quando as pessoas não se permitem achar que o fato de alguém ter conseguido antes as impede de fazê-los, elas adquirem grande vantagem sobre os outros, pois no instante em que atravessam esse ponto e criam a sua realidade, os outros podem observar essa ação e com o tempo passam a acreditar ou esperar pelo sucesso. Por esse motivo, tudo que você conquista sempre tem valor para a sociedade. Deu para entender, gente? A gente quebra paradigmas e a gente faz a sociedade toda evoluir quando a gente não tem crenças limitantes de que algo não é possível. Aí a gente vai lá e faz acontecer. E então, por a gente ter feito acontecer, agora os outros acreditam que é possível também. Então, as pessoas que não dependem de ter visto que é possível primeiro, elas têm grande vantagem sobre os outros e colaboram muito para o desenvolvimento da sociedade. Agora, voltando aqui, a sua plataforma progressiva de lançamento na vida continua a se expandir. A existência se torna cada vez melhor para todos à sua volta. Entretanto, queremos que você vá além do ponto em que precisa ver para crer. Queremos que compreenda que se você acredita em alguma coisa, poderá vê-la acontecer. Qualquer ideia que você exercite em sua mente durante tempo bastante para senti-la como algo natural, deverá se tornar realidade. A lei da atração garante isso.
Você sentirá um enorme sentimento de libertação ao perceber que não tem de esperar por alguém que alcance a façanha para ver que ela pode ser alcançada, e você mesmo deve se permitir fazê-lo. À medida que coloca em prática novos pensamentos, tenta aprimorar as emoções e vê a prova de que o universo sempre lhe traz tudo. Você conhece o verdadeiro poder pessoal. Se alguém chegar e lhe disser que você tem uma doença incurável, você dirá com toda a confiança: eu decido viver porque sou o criador da minha própria experiência. Se esse desejo for forte o bastante, você poderá contrabalançar as crenças negativas e sua recuperação terá início. Gente, quem quiser saber um pouco mais sobre o que a medicina tem a dizer sobre isso, a ciência, pode ouvir um outro áudio que eu tenho aqui sobre se é possível curar pelo poder da mente, tá? Depois vocês dão uma pesquisada que eu comento algumas coisas sobre o que a medicina fala sobre isso. Voltando aqui. Esse processo não é muito diferente da história da mãe cujo filho ficou preso sobre um objeto que era muitas e muitas vezes mais pesado que qualquer objeto que ela tivesse erguido na vida. Então, graças ao seu poderoso desejo de salvar o filho, ela ergueu o objeto. Sob condições normais, ela jamais conseguiria levantar tal peso, mas por meio de um desejo poderoso, as suas crenças normais se tornaram temporariamente irrelevantes. Se você perguntasse a ela: você acredita que pode erguer esse objeto? Ela responderia: claro que não, mal consigo levantar minha mala de viagem do chão quando ela está cheia. Só que a crença estabelecida não teve nada a ver com esse fato. O filho dela estava morrendo e a sua vontade era salvar o filho, e ela conseguiu fazê-lo. E aí, então, um outro trecho aqui. Mas e se eu acreditar em germes perigosos? O Jerry perguntou. O comentou: eu quero ser saudável, quero de verdade, mas também acredito que possa pegar algumas doenças. É por isso que sempre que vou visitar alguém no hospital, eu prendo a respiração ao caminhar pelos corredores para evitar pegar germes. E o Abraham: suas visitas devem ser bem rápidas. E deu risada. E o Jerry: sim, são rapidíssimas. E eu vou para a janela toda hora a fim de respirar um pouco de ar puro. Se eu acredito que posso evitar os germes prendendo a respiração, essa crença vai me impedir de ficar doente? E o Abraham respondeu: você está mantendo o equilíbrio vibracional, mas de uma forma meio estranha. Você quer saúde, acredita que os germes podem fazê-lo ficar doente, acredita também que o seu truque para evitar os germes está impedindo as doenças e, devido a isso, alcança um ponto de equilíbrio que funciona para você. Entretanto, está seguindo o caminho errado. Se você estivesse realmente ouvindo o seu sistema de orientação, nem entraria em um ambiente onde acredita haver germes que podem acabar com seu bem-estar. O medo de ir ao hospital indica que você pretende agir antes de ter alcançado o alinhamento vibracional. Você poderia simplesmente não ir ao hospital, mas nesse caso se sentiria pouco à vontade, pois sabe que seu amigo doente apreciaria uma visita sua. Por causa disso, achou um meio de visitar o seu amigo sem medo. Alcançou um alinhamento vibracional antes do ato de entrar no hospital. Com o tempo, você poderá acreditar tanto no seu bem-estar, ou o seu desejo pelo bem-estar poderá se tornar tão vívido que você será capaz de entrar em qualquer ambiente sem sentir uma única ameaça ao seu bem-estar. Entenderam aqui, gente? Então, eles falando que foi errado no sentido de que tem que ser melhor ainda, né? Poderia ser melhor ainda. Poderia a pessoa se sentir tão segura, tão estável no bem-estar dela, que nem precisaria fazer essas medidas. Mas, realmente, ele acreditar que isso dá certo, fez dar certo. E queria comentar aqui com vocês que isso que o Abraham falou fez todo o sentido para mim, porque no último cruzeiro de workshop do Abraham, estava começando a pandemia. Eu participei do último cruzeiro antes de fechar tudo. E a minha amiga, ela estava dividindo o quarto comigo e ela estava extremamente doente, com alguma doença respiratória. E ela tinha dor no peito para respirar e ela ficava dormindo de dia várias horas seguidas. E ela comenta comigo até hoje que ela ficou impressionada com a minha fé, porque eu não agia como se ela estivesse doente, eu não tratava ela como doente, tratava assim, cuidava, levei chazinho para ela, essas coisas, mas eu realmente não sentia que eu estava correndo nenhum risco de estar do lado dela.
E eu penso, nossa, mas foi a coisa mais fácil do mundo ter essa fé, porque eu estava num navio com o Abraham. Eu sentia que a gente estava protegido por uma luz dourada e que nada de ruim poderia acontecer lá. Então, realmente, eu mal lembrava que ela estava doente, agia normalmente, fechava a janela, ligava ar-condicionado com a gente dentro, dormia lá junto. Então, só para mostrar o quanto. E não peguei, né? Nem passou pela minha cabeça pegar nada e realmente não peguei. Vocês sabem de histórias desse tipo também. Agora, na época do Covid, a gente ouviu muitos relatos de casais que namoraram, dormiram junto, normal, e não, um pegou e o outro não, né? E várias histórias semelhantes. Eu já passei por tudo, né? Nem sempre eu consigo estar com essa vibração tão alta quanto estava lá no cruzeiro. Mas já teve ocasiões de também acontecer algo semelhante. Teve ocasião do meu marido tá gripado e eu percebi que eu precisava cuidar da vibração. Então eu chegava em casa, via que ele estava tossindo e espirrando. Eu pensava, vai ser um pouco demais nesse momento, sabendo o que eu tô sentindo, porque eu estava cansada, tinha acabado de chegar do trabalho. Pensei, nesse momento, ficar ouvindo o espirro e a tosse vai ser um pouco forçar a barra demais. Tipo, eu vou ficar com um pouquinho de medo de pegar. Então eu vou dar uma volta, vou caminhar, ficar fazendo listas de gratidão na minha cabeça e pronto, volto mais protegida. E realmente, depois convivia normal, dormia junto normal e não peguei. E teve ocasião de de eu nem conhecer sobre nada disso e de estar numa fase de muita sobrecarga, correria e realmente vir uma gripe com força total. E teve ocasião de eu conhecer já sobre isso, mas ter dificuldade de sair da gripe porque pegou numa fase que já tinha muita coisa acontecendo, então estava despreparada, né? A vibração estava mais baixa. E uma vez que a gente está doente, é mais difícil sair. E o que mais me ajuda nas ocasiões em que já estava doente é conseguir lembrar que dali um tempo eu vou estar sã de novo. E aí eu consigo, se eu conseguir gerar a sensação de estar sã de novo do futuro, é maravilhoso, é quase instantâneo. Teve vez que foram horas para aquilo passar e teve uma vez que chegou a ser instantaneamente. O nariz secou. Coisa mais incrível do mundo. Então, voltando aqui. Quando você está alinhado com quem você realmente é e ouve o seu poderoso sistema de orientação, nunca entre em um ambiente onde o seu bem-estar poderá ser ameaçado. Infelizmente, muitas pessoas se desviam do seu sistema de orientação só para agradar os outros. Duas pessoas podem entrar em um hospital ao mesmo tempo, uma sem se sentir ameaçada e a outra imaginando uma grande ameaça ao seu bem-estar físico. A primeira não ficará doente, a segunda ficará não devido aos germes presentes no local, mas devido ao relacionamento vibracional dela em relação ao seu próprio senso de bem-estar. Não pretendemos alterar as suas crenças, pois não as vemos como inadequadas. Queremos apenas que você tome consciência do seu sistema de orientação emocional, a fim de fazê-lo alcançar o balanço de vibração entre os seus desejos e as suas crenças. Fazer a coisa certa, entre aspas, significa fazer o que está em harmonia com sua intenção e com as suas crenças atuais. E o Jerry então perguntou: então não há nada de errado em ser covarde e escapar pela tangente? E o Abraham: há muitas pessoas que contornam o seu sistema de orientação para tentar agradar aos outros. E muitas pessoas chamam de egoísmo ou covardia o fato de você ousar agradar a si mesmo em vez de agradar aos outros. Algumas pessoas o chamarão de egoísta simplesmente por você não ceder ao egoísmo delas, sem perceber a hipocrisia de suas exigências. Então, pessoal, vocês entenderam aqui? Tá dizendo assim, vamos supor, uma pessoa quer ir no shopping e a outra quer ficar em casa. Aí a que quer ir no shopping fala que a outra é egoísta porque não tá querendo ir com ela no shopping. Uai, mas os dois estão com vontade de fazer alguma coisa. Por que, que a minha vontade de ir no shopping é mais importante e o outro está sendo egoísta de não ir comigo? Não sou eu que estou sendo egoísta de querer que você não faça o que você quer fazer para fazer o que eu quero? Então é isso que o Abraham fala. Na verdade, todos nós temos desejos e vontades, mas que é importante
a gente cuidar dos nossos desejos e vontades, do nosso bem-estar, porque só quando a gente está cuidando do nosso bem-estar, a gente tem mais a oferecer aos outros. Então, o equivalente seria eu me obrigar a fazer algo que eu não quero, assistir um filme que a outra pessoa está querendo assistir, só que eu não queria, estava cansado, fico ressentido de fazer aquilo, e depois a pessoa joga na cara, acaba descontando no outro, porque fez uma coisa que não queria. Então é pior. Ou uma mãe que chegou cansada em casa, mas se obriga a passar um tempo com o filho naquela hora, porque ela já está culpada de ter chegado tarde. Sendo que aí ela acaba estressando e grita com o filho sem motivo. Muito melhor era ela pegar 5 minutos, ficar mais tempo dentro do carro, ouvir um áudio motivacional antes de chegar, meditar um pouco, colocar uma música que ela gosta, sabe? Fazer alguma coisa para se alinhar primeiro e aí entrar dentro de casa. Então, quando a gente cuida de nós, a gente tem mais condição para cuidar dos outros. Então, voltando aqui, o Abraham fala justamente isso. Às vezes, nós somos acusados de ensinar e incentivar comportamentos egoístas. E admitimos que isso é verdade, porque se você não for egoísta o bastante para cuidar da própria vibração e a partir daí se manter alinhado com sua fonte, com quem você realmente é, então não haverá nada para oferecer aos outros para início de conversa. Quando os outros chamam você de covarde ou egoísta, as vibrações deles estão obviamente desequilibradas. Então não se preocupe com isso, não ligue para isso, porque eles estão com as vibrações desequilibradas ao te acusar de alguma coisa. E a modificação do seu comportamento não lhes restaurará o equilíbrio. Quanto mais você pensa e fala do próprio bem-estar físico, mais arraigados ficarão os seus próprios padrões vibracionais de bem-estar e mais a lei da atração vai rodear você com coisas que ampliem e sirvam de apoio a essas crenças. Quanto mais você criar uma história pessoal de bem-estar, menos vulnerável se sentirá. Agora vamos para um outro trecho aqui que chama A atenção dada à doença atrai a doença? O Jerry então perguntou: até que nível nós podemos brincar com os pensamentos sobre doenças? Por exemplo, uma pessoa assiste a TV e resolve se oferecer para um exame grátis de algum órgão, dizendo: bem, vou ajudar nas pesquisas. Estou bem de saúde, por que não fazê-lo, já que é grátis? Quais são as chances disso resultar no que você está dizendo? Um estímulo do pensamento que acaba levando a um resultado não desejado. E o Abraham, quase 100% de chance. Devido à atenção constante que a sua sociedade dedica às doenças, elas estão resistindo cada vez mais. Com toda a tecnologia médica que vocês têm nas mãos, todas as ferramentas e novas descobertas, existem mais pessoas com doenças crônicas do que antes. A prevalência de tantas doenças graves é resultado predominantemente da sua atenção à doença. Você perguntou: até que ponto podemos brincar com isso? Nós respondemos: vocês são muito exigentes com o que comem, com o que vestem, com os automóveis que dirigem, mas não são cuidadosos com o que pensam. Nós insistimos nisso. Vocês devem ser particularmente exigentes com o que pensam. Mantenham os seus pensamentos lado a lado com aquilo que está em harmonia com os seus desejos. Pense na saúde e não na falta dela. Pense no que vocês querem em vez de pensar na falta do que não possuem. As doenças não derivam nem se perpetuam só por causa da atenção que vocês fornecem às enfermidades em geral. Lembrem-se de que elas surgem a partir dos seus pensamentos de vulnerabilidade e cautela, genericamente falando. Treinem os pensamentos emitidos sobre todos os assuntos, não apenas a saúde física, e levem-nos na direção do que vocês desejam para si mesmos. Por meio do estado emocional aprimorado que vocês obterão, o seu bem-estar físico estará assegurado. O Jerry então perguntou: uma querida amiga recentemente construiu um cômodo extra em sua casa a fim de que sua sogra, cujo estado de saúde havia piorado, pudesse morar com ela. A senhora enferma falava o tempo todo de doenças, contava como se sentia mal, comentava o quanto a sua saúde era precária, dizia-se muito infeliz e só falava de cirurgias, disso e daquilo. Foi então que a mãe dessa nossa amiga, que tinha 85 anos, veio visitá-los no Natal. Ela nunca colocara os pés em um hospital em toda a sua vida, mas menos de uma semana depois de estar naquela casa em companhia da enferma, que continuava falando de doenças constantemente, sua saúde começou a decair de forma drástica.
ela acabou sendo internada e, por fim, colocaram-na em um asilo geriátrico. Será possível que a saúde de uma pessoa possa decair de forma tão dramática como resposta a poucos dias de influência negativa? E o Abraham: o potencial para a doença ou para o bem-estar está dentro de nós o tempo todo. Qualquer coisa na qual você foca a atenção começa a nutrir em seu interior a manifestação da essência desse pensamento. Como já dissemos, o pensamento é poderosíssimo. Embora não seja necessário nem aconselhável, a maioria das pessoas que chegou aos 85 anos já recebeu fortes influências negativas relacionadas ao seu corpo. São constantemente bombardeadas com ideias de saúde fraca, da necessidade de fazerem um bom plano de saúde, da importância de um plano especial para funerais, de como devem preparar um testamento a fim de se prepararem para a própria morte e assim por diante. Portanto, a mulher que adoeceu não recebeu da idosa enferma a primeira influência negativa sobre o seu bem-estar físico. Entretanto, como ela já estava oscilando naquela direção e sentindo-se insegura quanto à própria longevidade, a intensidade das conversas da outra mulher e as respostas que obteve das pessoas à sua volta fizeram com que o seu equilíbrio se perdesse a ponto de sintomas negativos imediatamente surgirem em seu corpo. A partir daí, ela voltou a atenção para os próprios sintomas negativos e eles, nesse ambiente intenso, pioraram rapidamente. E então começou um outro trecho chamado A realidade física dos outros não deve ser a minha realidade. E o Abraham continua falando: quando você vê o que acontece fisicamente à sua volta, muitas vezes essa evidência física lhe parece mais real que um pensamento. Você nos diz coisas como: Abraham, isso é verdadeiro, não é apenas um pensamento. Como se algo verdadeiramente real e um pensamento não fossem a mesma coisa. Você deve lembrar que o universo não distingue entre seus pensamentos relacionados com a realidade atual ou com a realidade imaginada. O universo e a lei da atração simplesmente respondem ao seu pensamento, seja ele real ou imaginário, com base em algo que está realmente acontecendo ou com base na sua imaginação. Quer ele esteja ocorrendo em um momento atual, quer seja uma simples lembrança. Quaisquer evidências que você perceba à sua volta são, nada mais nada menos, do que os indicadores manifestados pelos pensamentos de alguém, e não há razão para que as criações mentais das outras pessoas façam você se sentir assustado ou vulnerável. Não existe uma condição imutável, não existe nenhum tipo de situação física, não importa o estado de degeneração negativa que ela represente, que não possa melhorar. E então começou outro trecho chamado Como posso influenciar todos à minha volta para que eles mantenham a saúde? O Jerry então perguntou: então, qual é a melhor coisa a fazer para manter ou recuperar a minha saúde perfeita ou para influenciar os outros em volta a encontrar saúde perfeita para eles? E o Abraham: na verdade, os processos de recuperar a saúde e mantê-la são exatamente os mesmos. Foque sempre nas coisas boas. A grande diferença entre recuperar e manter a saúde é que é mais fácil pensar em coisas boas quando você se sente bem do que quando se sente mal. Devido a isso, manter a saúde é muito mais fácil do que recuperá-la. A melhor forma de influenciar os outros a ter boa saúde é vivenciá-la, pelo nosso exemplo positivo, né, de que a saúde é possível. A melhor forma de levar os outros a pensar em doença é você ficar doente. Sabemos que, para quem está em um lugar que não deseja estar, pode parecer simplista a ideia de buscar um pensamento bom, pura e simplesmente. Mas nós lhe garantimos que se você estiver determinado a melhorar o seu astral, escolhendo apenas pensamentos que o farão se sentir melhor, notará uma melhora imediata em qualquer coisa que o esteja perturbando. E para terminar, um outro trechinho aqui para vocês intitulado E se eu me enxergasse como perfeito? O Jerry perguntou assim: então nós não deveríamos nos preocupar com o nosso peso, nem com a nossa habilidade mental, nem com o nosso talento? Deveríamos nos ver como seres perfeitos? E o Abraham: não estamos incentivando vocês a enxergarem o seu atual estado físico, não importa qual seja, e o considerarem perfeito, pois vocês sempre estarão lutando e tentando conseguir algo que está adiante do que é. Isso é normal, mas encontrar aspectos da sua atual experiência que lhes pareça bons quando focados vai fazer com que vocês se alinhem com a perspectiva do seu ser interior, que sempre está focando no seu bem-estar.
Espero que vocês tenham gostado, gente. Até uma próxima com mais trechos desse livro maravilhoso. Um beijo!